E aí, essa galera, hoje começando mais um episódiozinho, hoje com um convidado muito especial, amigo nosso de muito tempo. E hoje vamos trazer um tema sobre nutrição, que é onde o homem domina, e meio digital também, eu acho que são pontos fortes dele aí. Agradecer primeiramente a Aerocomics por ceder o espaço aí, tá com a gente desde o começo, então a gente tá deixando os links na descrição, quem precisar de importar alguma coisa, entrar em contato, fique à vontade. E vamos lá, né, meu irmão? Se apresente aí um pouquinho pra Fala gente. Quem é Vitinho, Vitor Brandão. Cara, primeiro, antes de tudo, agradecer, né? Eu gosto muito desse bate-bola sobre profissão, sobre empreendedorismo, conversar sobre o que de fato gera crescimento nas pessoas. E aí, pra quem não me conhece, meu nome é Vitor Brandão, eu sou nutricionista tanto clínico quanto esportivo, então atendo as duas áreas. Me formei pela Universidade Federal de Pernambuco, estou fazendo mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco em cirurgia bariátrica, que é um tema que eu trabalho bastante no consultório, voltado principalmente à parte de emagrecimento. Faço parte de uma equipe do Coimbra Academy lá de Fortaleza. A gente tem uma equipe muito grande que trabalha nutrição no Brasil inteiro, levando nutrição para os nutricionistas. Eu acho que é uma profissão que ainda está um pouco, cada um, aquela coisa de competição. A gente tenta aproximar todo mundo, porque todo nutricionista, quando está junto, tende a crescer mais fácil. Esse ano eu finalizei 2 pós-graduações, principalmente voltadas à parte de comportamento humano, de emagrecimento, de parte estética do organismo. E é basicamente isso. Meu trabalho é ser eu digo que eu sou o Waze da vida das pessoas. Se elas quiserem seguir o caminho que eu estou mandando, a tendência é as coisas darem bastante certo. Então é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre isso. E já é meu Waze também, viu? É meu Waze. Dia 17, agora quinta-feira, a gente fez a consulta, já tô seguindo certinho e vamos ver o resultado. O negócio vai dar bom pra ti. Vai dar tempo. Vai dar bom. Vai dar bom. A gente vai mostrar o resultado aqui depois. Mas eu achei muito massa quando eu vi que tu tava com o Daniel Coimbra, que assim, ele é uma pessoa muito forte dessa área, né? Eu acho que hoje, tem Guto Galamba também, que é grande também, né? E ele, assim, eu acho que são os maiores hoje do Brasil, né? Não sei, posso estar errado, mas que eu vejo, assim, na parte digital, principalmente, eu acho que eles são que chamam mais atenção. Como foi essa aproximação, assim, que tu teve com o pessoal? Como foi que isso aconteceu? Na realidade, eu vou meio que resgatar um pouco a história minha na nutrição, basicamente. Perfeito. Então, eu sempre, desde criança, era aquele cara que emagrecia, engordava. Emagrecia, engordava. O efeito sanfona, que inclusive hoje em dia é o que eu mais trabalho no consultório. E aí eu entendia que tinha alguma coisa de errada em mim, ou no meu comportamento, ou nas dietas que eu fazia, que fazia com que eu sempre ficasse nesse vai e vem. Até que no meu 2º ano de ensino médio eu digo, rapaz, eu vou começar a estudar sobre isso, porque eu acho que dá pra gente não ficar nesse vai e volta. E aí eu comecei a pesquisar sobre nutrição e vi que era a área que eu queria. Então desde o 2º ano do ensino médio eu já tinha batido, eu vou fazer nutrição. Ponto. Então aquilo ali já era uma certeza na minha vida. Mesmo com outros pais querendo que fizesse medicina, alguma coisa diferente. Eu lembro que tu ia fazer medicina, eu acho que no primeiro, né? Eu fiz até uma prova para medicina, só que o coração já dizia, é nutrição. E aí toda vez que eu tento fazer alguma coisa, eu sempre tento fazer com o meu melhor possível. Então quando eu entrei na faculdade, tinha muito aquela parte de marketing falando de não faz a faculdade muito bem, não precisa prestar tanta atenção na faculdade, não precisa estudar tanto, foca na área de trabalho. Eu digo, bicho, já que eu tô entrando nisso, eu quero dar o meu melhor. O meu objetivo na faculdade é ser laureado em nutrição. Então fui com o meu melhor. E com o meu melhor eu acabava estudando muito. Então eu sempre fui de estudar muito a base de tudo, da nutrição, do organismo, de bioquímica, de fisiologia. Até que veio a pandemia. E aí na pandemia deu aquela desestimulada. Então o meu curso parou e eu digo, rapaz, fiquei um tempão em casa sem fazer nada. Tava desestimulado com a nutrição. Os nutricionistas que eu conhecia, que na pandemia não estavam atendendo, estavam naquele processo de caramba, tá faltando alguma coisa, passando por certa dificuldade. E eu até pensei em desistir. Até que surgiu como um anúncio na internet uma aula gratuita de Daniel sobre assuntos relacionados à saúde da mulher, que nem era a área que eu basicamente queria quando eu comecei. Digo, eu vou olhar essa aula gratuita no finalzinho de semana. Depois desse final de semana, ele lançou um curso, eu comprei esse curso.
Lançava outro curso, eu comprava outro curso. Virou Lançava outro cliente curso, dele, eu assim. virei cliente de tudo. Cliente de tudo. Até que eu fui para um evento em São Paulo, que é o Arnold, é o maior evento de nutrição que a gente tem no Brasil. E eu fui para esse evento, inclusive, com uma amiga. A gente saiu de lá, tem um grupo até hoje, troca ideia, de 12 pessoas do Brasil inteiro. Para vocês verem que quando você é muito aberto à área e você quer se aproximar das pessoas, isso é muito possível. Então a gente se ajuda muito, é um grupo de estudo que a gente fala. E nesse evento, eu acabei conhecendo pessoalmente, acabei saindo, a gente foi para um show de Joel J e fui para um barzinho. Até que eu disse, bicho, eu quero trabalhar para você. Ele fez, eu vou abrir seleção de estágio, você faz a seleção, se você passar, não tem como eu querer te colocar para dentro. Beleza. Aí foram 1000 pessoas na seleção de estágio, e aí teve a primeira parte que era uma prova, eu consegui passar na prova em primeiro lugar, teve uma aula que a gente tinha que ministrar ao vivo no Instagram, também passei, depois a entrevista passei. E então eu comecei lá como estagiário, eu estava na faculdade. Hoje sou nutricionista formado e sou meio que coordenador científico. Certo. Pega a parte científica, o material científico, faz correção, isso tudo sobre demanda de outra pessoa que também está acima de mim, que a gente conversa muito e troca para que... Lá dentro da Coimbra Academy, que também faz a coisa andar, sabe? Então é basicamente, foi dessa forma que minha história com a nutrição funcionou. Pensei em desistir, Daniel me puxou para cima. Coimbra Academy é o que mesmo? É uma área, é um grupo, é uma empresa que vende curso, que vende palestras, infoprodutos relacionados à nutrição. Boa. Só para contextualizar. Isso porra, eu sempre achei isso muito massa, porque assim, tu quando começou assim na nutrição, eu já vi que tu, tipo, pegava assuntos muito específicos e simplificava de uma forma que eu, por exemplo, sou leigo na área e, porra, eu falava, pô, isso aí tá fazendo sentido, tá ligado? Até com relações a, tipo, estruturas complexas, de estudos complexos e, tipo, quando tu explicava fazia sentido. E da onde é que veio essa questão, assim, de, tipo, eu lembro de tu na escola, tipo, sempre foi muito focadinho, muito determinado. Sentava na frente, anotava. Tudo bem certinho, assim, e, tipo, da onde é que veio toda essa questão da disciplina e tudo mais pra continuar focado e estudando tudo certinho e simplificando as coisas, assim, de forma natural? Cara, eu acho que isso é muito de criação familiar, na realidade. Então eu tenho um pai que na época de criança foi escoteiro. Ele é muito firme com disciplina, com horário, com fazer tudo que tem que ser feito no momento que tem que ser feito, inclusive em excesso. E eu tenho uma mãe que começou a morar sozinha em Recife com 15 anos, precisando trabalhar para poder se autossustentar, dividindo apartamento. Então eu acho que tanto meu pai quanto minha mãe trouxe muito isso de ser disciplinado, de fazer as coisas por você. Porque não adianta esperar que os outros vão lhe entregar algo, não. Você tem que correr atrás. Os dois começaram a trabalhar muito cedo. E aí uma coisa que eu penso é, se eles que vieram lá de baixo mesmo, vieram lá de baixo, então foi um nível de criação muito baixo, me deram e me proporcionaram a qualidade de educação que eu tenho, de alimentação que eu tenho, do que eu precisar, qualidade de vida, a minha responsabilidade para os meus filhos, ela meio que triplica. Porque eu já nasci em um negócio um pouquinho mais superior. Então eu tenho que entregar aos meus filhos uma coisa muito superior ainda. Então quando eu sou disciplinado, quando eu tento estudar para fazer as coisas, quando eu dou uma carga maior no trabalho, é pensando qual é a qualidade de vida que eu quero proporcionar para um filho meu que vem. Apesar de não querer agora, sabe? De querer aproveitar a vida. Mas eu penso muito isso. É muito uma pressão de como é que eu vou ensinar meu filho, educar meu filho, já que meus pais, que não tiveram quase nada, me deram tudo. Sabe? Então é muito sobre esse processo. Essa responsabilidade aí, né? Já sente essa responsabilidade. E, pô, eu acho que é uma coisa muito comum, assim, na nossa cidade. Porque, tipo, a gente já teve um padrão de vida bom, tá ligado? Não dá pra negar. A gente teve um padrão de vida bom, então pensar que a gente pode dar menos que isso aos nossos filhos, eu acho que é um bagulho que me assusta também, assim, de tipo, não tem como. Não tem como. Isso me assusta, eu acho, também pela acomodação, né? Talvez por a gente ter esse gás de, tipo, pô, eu quero fazer algo diferente, eu quero tentar algo novo. Mas a gente surge essa ideia de acomodação, de tipo, não, eu recebi isso, vou entregar isso. Mas tipo, pô, se o pai da gente recebeu 1 e entregou 10, por que eu não posso também entregar 10 vezes, 3 vezes mais? E outra coisa, o resultado compensa aí.
É satisfatório. É muito satisfatório você conseguir ter um resultado sobre alguma coisa, independente do que seja. Pode ser um resultado estético, que um paciente meu consegue. O que ele faz, que faz ele conquistar aquele resultado, é muito satisfatório. Sim. Você ter a sensação de eu consigo é muito bom, porque eu acho que no mundo de hoje as pessoas são muito, tu não consegue, tu não vai fazer. Não, eu acho que a gente tem que mudar, estimular o estímulo positivo. Eu acho que isso faz muito sentido. Isso é uma coisa que eu tô incluindo muito na minha vida, porque, tipo, há um tempo atrás eu tava sem treinar, tava sem fazer nada, assim, e eu até comentei contigo que tava, tipo, me sentindo mal esteticamente, sabe? Eu não tava bem com o meu corpo, eu tava botando outros projetos pra frente, que tava, tipo, tudo indo certinho, tudo bem, tudo ótimo, só que com relação a mim mesmo, eu não tirava um tempo pra me cuidar ou pra fazer alguma coisa pra mim. Então, eu parei pra pensar, porra, tanta gente consegue com uma rotina tão corrida, muito mais corrida que a minha, e tipo, eu tô aqui dando desculpinha safada, tá ligado? De que tipo, não consigo porque eu não tenho tempo, não consigo porque isso. Ficava sempre me auto-sabotando, falando tipo coisas que eu mesmo queria ouvir, tá ligado? Falando, não, tá tudo bem você não fazer as coisas. E aí, tipo, deu uma viradinha de chave assim, quando eu tive umas bads assim, com relação ao meu corpo e produtividade, que eu falei, pô, não dá para continuar dessa forma. Eu acho que eu tenho que melhorar nesses aspectos com relação a cuidado comigo mesmo. Foi aí que eu comecei a tipo, ter hábitos mais saudáveis e ter esse cuidado comigo mesmo, assim, tanto de treinar, de fazer exercício e tudo mais. Isso melhorou minha qualidade de vida absurdamente. E eu acho que não só eu, quanto eu acho que todo mundo tem essa curiosidade do quanto isso pode melhorar, assim. Digamos que uma pessoa normal talvez não tenha dinheiro para pagar uma consulta contigo ou com um nutricionista, enfim, e ela queira ter hábitos mais saudáveis. Como é que ela pode começar a introduzir isso, dependendo do foco, assim, não hipertrofia necessariamente, mas para ser uma pessoa mais saudável? Como é que ela pode ir entrando nisso aos poucos ou então de vez? Eu vou voltar uma pergunta só pra gente começar a entrar no assunto. Okay. O que é dieta pra vocês? Assim, o termo dieta significa o quê? Tá. Dieta pra mim, pelo menos, é tipo... quando você me dá o meu plano alimentar. Boa. Pra mim a definição boa. Pra mim é a rotina. Eu tenho que comer isso nessa quantidade, naquele horário. Pra mim, dieta é rotina. Vocês falaram dois termos que são relacionados a planejamento dietético. Você cria um planejamento para a pessoa e entrega. Dieta. Certo. Dieta. O significado da palavra é estilo de vida alimentar. Perfeito. Você pode ter uma dieta saudável ou uma dieta não saudável. Certo. A pessoa que come McDonald's todos os dias no almoço, a dieta dela é comer McDonald's todos os dias no almoço. A questão é, as pessoas veem dieta, veem planejamento alimentar como uma coisa de eu vou entrar nesse planejamento por esse tempo, vou atingir esse objetivo e depois eu volto a ser como eu era antes. E aí o hábito não se torna sustentável. O que acontece? Tem um livro que o nome é Como Construir um Hábito. Então ele fala que existem o que a gente chama de hábitos angulares. Hábitos angulares são hábitos que puxam micro-hábitos para o seu dia. Vou dar um exemplo. Quando você está naquela coisa de dormir mais tarde, consequentemente você vai acordar mais tarde. Vai ficar mais indisposto, vai precisar usar, por exemplo, mais doses de estimulantes e de cafeína para se manter acordado. E aí, quando chegar à noite, como utilizou várias doses de estimulantes, não vai conseguir dormir. Vai dormir tarde. E aí você fica... Entendeu que o dormir tarde é um hábito angular? Sim. Que puxa outros hábitos de usar estimulantes, de não conseguir treinar, de querer se alimentar de forma mais prática possível com alimentos que não são bons. Então, esse é um hábito angular negativo. Quando a gente quer melhorar a nossa vida, existe um hábito angular que eu acho que é fundamental. Horário. Quando um paciente chega para mim, uma das principais coisas, e eu acho que isso é o básico, que as pessoas não têm noção, que a gente muda, é rotina de horário alimentar. Quando você tem um horário para fazer um café da manhã, para você fazer um almoço, para você fazer um lanche, um jantar, uma ceia, você começa a construir rotina. E quando você tem rotina, você tem um horário para acordar para fazer aquela refeição. Você tem um horário para parar para fazer aquele almoço. Você começa a fornecer ao seu corpo energia em doses moderadas durante todo o dia. Então você começa a ficar um pouco mais disposto porque está acordando cedo.
E aí, acordando mais cedo, você consegue fazer mais coisas no seu dia, se sente mais produtivo. Por se sentir mais produtivo, você tende a querer repetir aquele padrão por mais vezes. Então, uma pessoa que não tem nada, se dissesse, Vitor, eu quero começar agora, o que é que eu faço? Determina horário. Horário para comer de manhã, de tarde e de noite. E aí você não precisa começar a mudar 100% a sua rotina de vida. É o que eu digo às pessoas. Quando o paciente chega para mim, eu não quero que ele saia dali 100% diferente. Ele já viveu toda a vida dele daquela forma. O que é que a gente pode incluir de diferente? A gente pode incluir, por exemplo, não gosto de vegetal, mas se tu for comer um sanduíche, pode ter um vegetal naquele sanduíche. Se tu tá comendo, por exemplo, muito pão, a gente pode substituir esse pão por um outro tipo de carboidrato que tu também gosta. Uma macaxeira, uma batata doce, um inhame. Tu tá jantando uma comida que tá totalmente fora do contexto, tá comendo uma lasanha. Em vez de ser uma lasanha, se a gente pegasse um macarrão, colocasse uma carne moída, um molhozinho de tomate e fizesse um macarronado mais saudável. Dá para comer? Então são pequenas mudanças que a pessoa não tem a sensação que está mudando, mas que no final faz uma diferença muito grande. E associado a isso, eu acho que o ponto primordial é exercício físico. E aí quando a gente fala exercício, não estou falando musculação, estou falando exercício. Qualquer coisa que a pessoa faça ajuda muito o corpo dela. O exercício ele libera 3 neurotransmissores, que eu acho que as pessoas já ouviram falar sobre, que é a serotonina, a dopamina e a endorfina. Então a sensação do corpo pós-exercício é de muito mais foco, cognição e produtividade. Ela consegue realizar as atividades do dia melhor. Então eu acho que o exercício também entra como um gatilho aí a mais para tentar construir uma rotina mais saudável, sabe? Eu sinto o mesmo. Agora, enquanto falava, eu lembrei, né? Eu já fui para consulta de nutricionista, minha mãe já foi. E eu acho engraçado, não sei se você pode confirmar isso. Mas nutricionista, ele é quase que um treinador seu, né? Ele incentiva, ele cobra, ele fica ali. E eu acho que é muito difícil você fazer uma rotina sozinho, né? Então, obviamente, quem vai começar, pode começar sozinho. Mas eu acho que é muito interessante você procurar um nutricionista, que além dele fazer um plano personalizado para você, ele vai saber tipo, te cobrar e te motivar a fazer isso. E em relação ao treino, eu sinto muito isso, cara, porque... Sinceramente, eu, ao longo da minha vida, eu sempre fui uma pessoa mais, como que eu posso dizer, tipo, entre aspas, preguiçosa, assim, mais, tipo, na minha, mais calma. Depois que eu comecei a treinar, por exemplo, a correr, a fazer um cardio, natação, eu me sinto muito mais disposto, eu realmente me sinto mais feliz, mais focado, mais produtivo. E, enfim, eu queria te perguntar, na verdade, só dei uma contextualizada sobre produtividade. Eu sou um cara bem vidrado também em produtividade, e eu notei que a alimentação e o treino realmente me deu esse estímulo aí, né? Foi um catalisador. E eu utilizo muito aplicativo, muito software. Tu utiliza alguma coisa para fazer lembrar de alguma tarefa, para se organizar, tipo um Apple Watch, um relógio, algo do tipo? Cara, a minha organização basicamente é por Google Agenda. Sim. Como é que é dividido o meu dia? Eu acordo, eu tenho treino de Muay Thai, eu tenho o Coimbra Academy, que eu preciso dar mais ou menos 6 horas por dia de Coimbra Academy. Eu atendo, então dá mais ou menos umas 8 horas de atendimento no dia. E eu preciso treinar, além de dormir. Tô fazendo uma conta. Então dá uma quantidade de horas em dia de trabalho, de carga de trabalho muito grande. Imagine se eu não tivesse organização para isso. Pois é. Impossível. Uma demanda ia ficar sobre a outra. Como é que eu organizo minha mente? Meu Google Agenda é dividido por momentos. De tal hora, Vitor é Coimbra Academy. Esquece mensagem de paciente, esquece mensagem de secretária, esquece mensagem de qualquer coisa. É só Coimbra, eu só vou resolver tudo do Coimbra Academy. Perfeito. A partir do momento que eu estou no consultório de tal hora, eu sou só consultório. Teve uma demanda de fora, não vai entrar, eu sou só daquilo. Chegar de noite, minha demanda é fazer alguma aula, minha demanda vai ser só aula. Então eu divido meu dia por blocos. Eu não deixo tipo de tarde resolvendo coisa das duas coisas, de manhã resolvendo. Não. Eu divido por bloco, e em cada bloco eu sei o que eu preciso fazer, que já está pré-determinado. Aí eu pergunto para vocês, imagine se eu não tivesse um planejamento alimentar, que além disso tudo eu ia ter que pensar o que é que eu vou comer. Você tem um planejamento alimentar, ele poupa tempo. Você já tem aquilo. Tu vai comer isso de manhã, isso no almoço, isso no lanche, isso no jantar. Já está pré-pronto para você, basicamente. Então eu acho que a dieta entrega muito isso também, sabe? É muito de facilitador para o seu dia. As pessoas acham que é difícil. Eu não acho difícil e nem acho caro. Eu acho que comida de verdade,
arroz, feijão, cuscuz, tapioca, pão, ovo, queijo, carne, tudo é fácil de comprar, dá para fazer. E se você já tiver aquilo pré-determinado, você não precisa nem pensar em comida. Uma coisa que, tipo, eu comecei a postar que eu tô fazendo dieta e tudo mais, e uma coisa que muita gente veio falar que sentia era que o seguinte, para eles era muito difícil fazer uma dieta, porque o nutricionista passava coisas que, tipo, ela não comia normalmente, e que eram muito complicadas para fazer e tudo mais, então, tipo, acabava que dava um desvio da dieta por causa disso. Já eu, quando fui lá contigo, que a gente fez a dieta praticamente juntos, foi ótimo pra mim, porque, tipo assim, a gente porcionou as quantidades certas de que eu deveria comer durante o dia, de coisas que eu já comia normalmente, e como eu sou uma pessoa de ter hábitos assim, por exemplo, eu como isso e isso no café da manhã, me ajudou muito, porque, tipo, eu não tenho mais que ficar decidindo o que é que eu vou comer, eu já sei o que eu vou comer, eu posso ter essa variação aqui, posso ter aquilo, e me ajudou muito com relação ao planejamento e me deu vontade também de começar a planejar com a agendinha, mano. Tipo assim, uma coisa que eu nunca fazia e né, eu falava, pô, não dá pra mim pra eu ficar, tipo, fazendo, planejando e tudo mais. Mas a dieta me deu essa questão de, tipo, deixando que mas na mão mesmo, assim, na agenda. E, tipo, eu tô pegando, tô anotando, tipo, o que é que eu tenho que fazer nessa hora. Tenho que comer, tudo mais. Aí eu preencho todas as minhas refeições e entre elas coloco as tarefas que eu tenho que fazer. Isso tá me dando, assim, uma coisa a mais, assim, tipo, eu já sei tudo que eu vou fazer hoje, já sei tudo que eu vou fazer amanhã, nos horários que eu tenho que fazer. Isso pra mim, tipo, era uma coisa que antes eu detestava e hoje tá sendo uma coisa, tipo, super suave pra mim. Depois que eu comecei a dieta, juro. Tipo, não depois que eu comecei a dieta, mas depois que eu comecei a ter o ritmo de treino e agora com a dieta eu tô indo mais a fundo nisso, tá ligado? E pra mim tá sendo uma experiência muito massa. E com relação à dieta dos nutricionistas que passam, eu acho que às vezes tem muito uma diferença, assim, com relação a atendimento, que já passa aquela tabela pronta, tudo mais, e eu acho que algumas pessoas ainda têm essa visão. Como é essa questão, tipo, qualquer alimento é alimento, existem alimentos bons, existem alimentos ruins, como é que é isso? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque dá pra quebrar muito padrão, tá? Vamos lá. Quando a gente fala sobre hábito, tem uma coisa muito importante. Tu tem o hábito de botar as tarefas no teu dia, que você fazer tal coisa. Eu acho que as pessoas se perdem muito na quantidade de tarefas que colocam, tá? Isso aí é um ponto importante também. Eu indico muito ler um livro chamado Essencialismo. É como se você precisasse dar foco a menos coisas que lhe permitem fazer tarefas grandes. Em vez de tu pegar várias mini tarefas que você não consegue fazer no dia, determina 3 que são maiores, que vão te dar aquela sensação. Fiz muita coisa hoje. Sei. Que a tendência é você ficar mais produtivo. Uhum. Quando a gente vai conversar sobre alimentos, esse alimento é bom, esse alimento não é bom, o que eu percebo é, as pessoas criam muito estereótipo. O que é que eu tô vendo muito no movimento hoje na nutrição? Modismo. Modismo de doce de leite pode para todo mundo, ou o modismo do outro lado. Pão não pode para ninguém. Então existe muito esses dois campos extremos de um alimento que talvez não seja bom para uma pessoa ser bom para todo mundo e de um alimento que pode caber para uma pessoa não ser bom para ninguém. Entendi. Por conta do glúten, da lactose, enfim. O que é que eu, Vitor, acredito, tá? Eu acho que quando a gente pensa em comida, a gente não tem que não tem que gerar exclusão. Eu sou muito mais de incluir. O máximo que eu conseguir incluir de coisas na tua rotina de alimentos, melhor. Quando a gente pensa em nutrição, uma das principais coisas que a gente tem é variabilidade, que é muito importante. Então eu não considero nenhum alimento ruim. Eu considero alimento ruim quando tem um contexto que não cabe aquele alimento ali. Agora tem aqui certas comidas, certos produtos que de fato não fazem sentido ter na rotina de uma pessoa. Quando a gente pega, por exemplo, um embutido, não faz sentido ter na rotina de uma pessoa um embutido. Ali não vai gerar nenhum valor agregado nutricional. Se tem algum outro alimento que tem algum nutriente que a pessoa goste, dá para ser colocada. A questão é quando, quanto e por quê. Quando eu faço uma dieta, tem que responder essas 3 perguntas. Eu estou colocando esse alimento aqui, por quê? Em qual quantidade e por que isso?
Tem um estudo, e esse estudo é muito bom, que é só para quebrar um paradigma relacionado à nutrição. Eu não sei se vocês estão vendo isso de doce de leite, de Nutella na dieta, tal. Sim. Massa. Tem um estudo que ele comparou pessoas saudáveis consumindo doce de leite, Certo. pessoas com sobrepeso e pessoas pré-diabéticas consumindo doce de leite no pré-treino. A pior resposta do metabolismo era das pessoas sobrepeso. Não era nem das pessoas pré-diabéticas, era das pessoas sobrepeso. Então, quando a gente pega um alimento e diz que pode para todo mundo, a gente tem que ter muito cuidado. Porque cada alimento, as pessoas respondem de forma diferente e o metabolismo responde de forma diferente. A gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que têm um excesso de adiposidade, de gordura, porque a gordura a gente acreditava o quê? Não, gordura é só para armazenar energia. Essa gordurinha aqui na barriga, ela só é acúmulo de energia no teu corpo. De jeito nenhum. Hoje em dia a gente já sabe que é um órgão endócrino. O órgão endócrino é um órgão que libera hormônios. São adipocinas. Sinas de sinalizador, adipo, tecido adiposo. Então o tecido adiposo sinaliza algo. Esse algo não é bom para o seu metabolismo. Então, em alguns casos, a gente precisa, de fato, restringir os grupos alimentares. E isso eu não estou dizendo que é você tirar tudo, é restringir certos alimentos que vai fazer mal para aquela pessoa naquele momento. Quando ela melhorar, sair desse ponto para esse, a gente amplia o leque novamente. Então, eu acho que falta essa responsabilidade de ter um pouco de ênfase no que, de fato, é melhor para as pessoas. Eu vejo muita gente querendo agradar a todo mundo, mas não está buscando o que de fato vai ser melhor para a saúde daquela pessoa. Então a gente tem muito esse feeling dentro do consultório, é uma coisa que eu faço muita questão. Será que isso aqui vai ser o melhor para ti nesse momento? Por quê? E o porquê é muito importante. Se tu sabe o porquê das coisas, é muito mais fácil de tu fazer. Exatamente. Então quando a gente constrói a dieta na hora, eu digo, teu café da manhã tem esse papel, teu almoço tem esse papel, essa refeição tem esse papel, a tendência é de tu saber o porquê daquilo, o motivo, e querer fazer, justamente tentando buscar a resposta e o resultado de cada refeição daquela, que foi o que a gente disse, o resultado é satisfatório. Então se a gente bota um motivo e diz que tem uma meta para aquilo, a pessoa começa a ver isso, ela se satisfaz e a tendência é querer fazer cada vez mais dieta. Então eu não sou nem o nutri extremo de tirar tudo, nem o nutri modinha de colocar tudo. Eu vou muito no meio termo de cada pessoa. Quem é que está na minha frente? O que é que ela gosta? O que é que ela não gosta? Isso aqui, dá para mudar o formato? Precisa ter de todo jeito? Tem como substituir por outra coisa? Eu sou muito mais focado na pessoa, sabe? Entendi. E é as condições que ela tem, o que ela deseja que vai determinar o tipo de conduta que eu tenho, sabe? Então Entendi. é basicamente isso. Perfeito. Enquanto tu falava aí, por exemplo, no meu caso, eu sou intolerante à lactose. E eu tenho uma certa sensibilidade a alimentos industrializados, não glúten em si, mas eu sinto que se eu comer um alimento com muito glúten, enfim, ele pode reagir de forma diferente no meu corpo. E teve um caso recente meu, quarta-feira, eu acordei cedo assim, né, 6 e pouca, fui nadar. Falei, pô, vou fazer uma natação, exercício de alto impacto, né, cardio e tal. Fiz a minha natação, 30 minutinhos. Assim que eu acabei a natação, eu senti uma acidez muito forte no meu estômago, tava de barriga vazia. Falei, cara, acho que ela tá com tipo, um refluxo, uma gastrite. Dito e feito, no final da quarta, eu tava com muita acidez, que minha garganta queimou. Tô com uma voz um pouco rouca por isso, tô bem já. Mas assim, queimou minha garganta. Queria te perguntar se, fugindo um pouco de alimentação, e depois a gente pode voltar, se o exercício físico também, ele pode apresentar algum... Você tem que ter cuidado, né, com os pacientes que depois podem apresentar, sei lá, algum quadro como o meu, que deu uma queimação na garganta, sabe? Tu já viu algo parecido com isso? Se teve correlação ou não? O que é que tu acha? Veja, eu não sei se teve correlação com o exercício. Provavelmente o que deve ter provocado isso em ti foi o tempo de jejum. Por quê? Porque o tempo de jejum, quando você está muito tempo sem se alimentar em algumas pessoas, você começa a ter uma liberação do suco gástrico, e esse suco gástrico, como ele é mais ácido, se não tiver alimento para ele degradar, ele começa a degradar a parede do estômago e muitas vezes gerar um movimento de retorno. Aí que pode entrar o exercício. A gente tem, nessa região do nosso corpo, no estômago mesmo, aqui, Certo. a gente tem como se fosse um anel. Esse anel abre e fecha, abre e fecha. No exercício físico, você estimula um tipo de sistema no teu organismo, um sistema neural, que pode estimular a abertura
e o fechamento de alguns esfíncteres. Então, talvez, no seu caso, você possa ter tido uma abertura do seu esfíncter esofagiano, que é nessa região, e o suco gástrico, como não tinha nada de alimento ali para ele estar fazendo o seu papel, começou a dar retorno. A diferença é, essa região do teu corpo, o teu esôfago, não tolera coisas ácidas. Então, o que já passou já foi suficiente para te gerar um dano, sabe? Aí, sabe o que eu acho interessante? Justamente isso. O papel do Nutri ele também vem para te auxiliar não só na alimentação, mas no treino. Tipo, ó, se tu fosse meu Nutri e eu chegasse para tu falaria, provavelmente, Vini, não treine em jejum, come. Então vamos fazer um planejamento alimentar personalizado para tu comer um pouquinho, porque também não pode comer muito antes do treino, para treinar. Então, essa volatilidade, essa adaptação é muito interessante assim do Nutri, né? E tem gente que não tolera comida antes de treinar. Sim. Justamente porque quando tu tá perfil, treinando, o teu corpo ele quer proteger, quer botar sangue, quer fazer com que todo o seu trabalho do seu organismo vá pro seu músculo. Certo. Ele não tá pensando em intestino. Então algumas pessoas se alimentarem antes de treinar, como você tem um direcionamento dos vasos sanguíneos para o músculo, podem gerar muita fermentação intestinal. Aí fica com a barriga estufada, fica com gases. Tem gente que pode ter diarreia, justamente porque se alimentou demais e foi treinar. O corpo não deu prioridade à digestão e aí ficou com aquele quadro de má digestão, de empachamento e de gases ali presente. Por isso que eu tô dizendo, eu acho que o foco é muito não no que eu quero, é o que você quer. Perfeito. E o que é que eu posso fazer para lhe direcionar melhor para isso. Esse negócio é muito diferente de pessoa para pessoa, porque, tipo assim, eu antes fazia exatamente quando eu tinha o efeito sanfona maior na minha vida, que eu sou falso magro, aquele, tipo, uma barriguinha e tal. Então, tipo, o maior efeito sanfona na minha vida que eu tinha era, tipo, quando eu fazia jejum intermitente. Porque eu conseguia fazer algumas vezes e às vezes não. Aí eu sentia que eu secava mais um pouco quando eu fazia e depois não. E eu funciono bem para fazer treinos em jejum. E isso foi uma coisa que, assim, durante um tempo foi bom para mim, mas depois que eu comecei a pesquisar um pouquinho mais e ver sobre isso, eu percebi que, tipo, nem sempre é bom você passar muito tempo em jejum, até porque seu corpo ele precisa de microdoses de energia, né? Algo mais relacionado a isso, eu não sei exatamente como é que funciona, mas jejum intermitente é uma boa opção, não para todo mundo, mas para algumas pessoas, ou é algo que é uma modinha? O jejum intermitente é uma estratégia nutricional. Certo. Como a low carb e a cetogênica, estratégias nutricionais têm hora para entrar e hora para sair. É diferente de dieta. Dieta é o estilo de vida alimentar. Estratégia nutricional é uma estratégia que a gente monta para aquele período. O jejum, eu, Vitor, considero uma excelente estratégia. Quando bem feita. Aí é que entra o problema. O que é que as pessoas têm costume de fazer? Como a maioria da galera tem um padrão de noite, chega estressado em casa do trabalho, come um prato absurdo, acorda de manhã enjoado. Sim. Porque de noite o processo de digestão não é muito bem feito. Então a comida fica ali, ó, remoendo. Por muito tempo. Acorda de manhã, ainda tem restos alimentares que não foram digeridos, a pessoa, pô, tô empachado, não vou comer. Aí só vai comer no almoço. Esse tipo de jejum é péssimo. Ponto. É péssimo. A pessoa pode emagrecer? Pode. Ela tá restringindo 12 horas da vida. 14 horas da vida sem se alimentar. Sim. Provavelmente ela tá comendo menos. Qual é o jejum que eu acredito que eu aplico no consultório? É o jejum noturno. Então você faz as refeições do café da manhã, faz um lanche de manhã, um almoço e um lanche da tarde. Você para de comer às 3 horas da tarde e só vai se alimentar no outro dia. Vitor, por que esse tipo de jejum? Na realidade, a gente tem na nossa cabeça, a gente tem um relógio, um Apple Watch aqui dentro, que se correlaciona com todo o teu metabolismo. Então o nosso corpo ele tem horário para tudo. Horário para liberação hormonal, horário para funcionamento pico de sistema imunológico, horário para produção de testosterona, horário para maior quebra de gordura, para produção de colesterol. A gente tem horário para tudo. O horário da manhã é o melhor horário que o nosso corpo tem para fazer processo digestório e de absorção. Então a gente tem que fornecer ao nosso organismo boa parte das calorias do nosso dia no período em que é dia. E de onde é que veio isso? A gente está em 2024, mas o nosso metabolismo é dos nossos antepassados. Então qual era o padrão? De manhã, caça,
Se alimenta. de noite dorme. A gente viveu isso por muitos anos. A gente está acostumado com isso ainda. O nosso corpo se acostumou com isso. O ideal é comer a maioria da quantidade enquanto é dia, enquanto tem sol, e a menor parte enquanto é noite. Então o jejum é uma estratégia dietética muito boa quando aplicada de forma correta. E aí a gente tem um primeiro embate. Quem é que aguenta ficar sem comer durante a noite? Eu não consigo, velho. É muito difícil. Quando a gente consegue aplicar, o nível de resultado é absurdo. O nível de resultado é muito bom, mas é de difícil aplicabilidade de ser feito, sabe? Então tem que saber se a pessoa está pronta, está preparada para aquilo ou não. Mas as pessoas erram muito no formato do jejum e não tem a resposta adequada. É basicamente por isso. Entendi. Então, no caso, assim, tem um horário que tu acha que é saudável, assim, de fazer, por exemplo, limita-se o jejum até, tipo, 12 horas. Não, as estratégias de jejum podem ser de... Eu normalmente começo de forma progressiva. Começo com 12, na outra semana bota 14, na outra 16. Normalmente o tipo de jejum que eu mais uso no consultório é 16 por 8. Mas a gente tem vários outros. A gente tem jejum de 24 horas, a gente tem jejum em dias alternados, tem vários, tem vários tipos de jejum. Tipo, em qual episódios, assim, específicos, tu encaixaria isso, assim, um jejum tão grande, assim? Como é que funciona? Qual o perfil, né? Qual o perfil do Exatamente. paciente que a gente encaixa jejum? Exato. Cara, o jejum é muito bom para paciente com esteatose hepática. O que é esteatose hepática? Acúmulo de gordura. Acúmulo de gordura no fígado. Certo? Um excesso de gordura visceral. Por que a gordura visceral está ali presente? Um excesso de carboidratos durante o dia. Então, uma pessoa que come muito farináceo, come muito açúcar, uma pessoa que come um excesso de gordura saturada, muita carne vermelha, muita manteiga, muito leite integral, um excesso de nutrientes que não são bons, vão favorecer o acúmulo de gordura no fígado. Esse fígado produz muita glicose. O tempo todo está produzindo glicose, glicose, glicose. Quando a gente deixa esse corpo muito tempo sem se alimentar, a gente consegue fornecer energia, porque ele tem um fígado que está hiperproduzindo glicose para ele, e isso é como se fosse uma energia que está sendo gasta ali. Então ele consegue pegar aquela gordura e começar a gastar como fonte de energia. Então eu diria que é um dos melhores momentos, um dos melhores pacientes para a gente trabalhar isso, são pacientes com esteatose hepática. Eu acho que a gente tem uma resposta muito, muito boa. Só que tem um porém, para a gente entender que tudo é individualidade. Se esse cara não faz exercício físico, se ele não tem músculo para produzir energia e a gente coloca um jejum, a gente pode piorar o quadro clínico dele. Porque a gordura dele do fígado vai estar sendo quebrada e ele não vai estar conseguindo gastar. Então vai estar acontecendo um processo que a gente chama de reesterificação. Essa gordura foi quebrada, mas ela vai para outro lugar ser estocada de novo. Então, em associação... Só é transferida. Só é transferida de lugar. Em associação a isso, tem que ter exercício físico para a gente começar a usar essa energia que está sendo gasta como fonte de energia. Perfeito, velho. Uma dúvida que a Aninha falou que tinha, ela não pôde vir hoje porque estava doente, mas uma dúvida que ela tinha é com relação à alimentação e psicológico. Tem muita gente que tem uma dificuldade, assim, tremenda em, tipo... Que tem uma certa compulsão alimentar, exato. Uma certa compulsão alimentar e por doces ou alimentos específicos e tudo mais. Como é que vocês conseguem, tipo, avaliar se realmente é uma compulsão alimentar? Porque hoje, querendo ou não, virou uma modinha falar que tem compulsão alimentar de pessoas que talvez nem tenham, nunca foram diagnosticadas. Como é que se diagnostica, faz o diagnóstico? Né? Isso. E como é que, tipo, tu trataria, por exemplo, uma pessoa que tem esse quadro de compulsão? Massa. Quem faz o diagnóstico disso é um psiquiatra. Tá? A gente tem um livro chamado DCM-5, que é onde tem as doenças psiquiátricas. E aí o psiquiatra, ele é o profissional habilitado para diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar. E aí é onde tu falou a diferença. Muita gente fala compulsão como um termo muito pejorativo. Isso. Existem quadros compulsivos, em que a pessoa teve um episódio de comer um volume alimentar maior, e existem pessoas que têm compulsão, que no caso ela teria o transtorno de compulsão alimentar.
O transtorno de compulsão alimentar é uma coisa que demanda tempo. Precisa ter todo um acompanhamento antes de você dar o diagnóstico. Então não é tão fácil de diagnosticar, tá? Nem todo mundo tem compulsão alimentar. Mas existem pessoas que têm episódios e quadros compulsivos. O que seria isso? É você se alimentar de uma forma que você perde o controle pelo que está se alimentando. Então é como se você tivesse comido uma quantidade de comida muito absurda, num tempo muito curto, que você normalmente não comeria. Sim. E você nem pensou nisso. Dá um exemplo assim básico. Você vai sair, você para no drive-thru do McDonald's, pede 2 hambúrgueres, uma batata, um sundae e um milkshake. E você come aquilo em 10 minutos. Dentro do carro. Quando você vê, você nem... Quando você se toca você nem percebeu. Então, um episódio de compulsão é isso. Muita gente acha que só por comer um chocolate de noite tá tendo um episódio de compulsão. Não, isso é uma forma do seu corpo só se auto-recompensar. Porque o que é que acontece? A gente tem uma região no nosso cérebro que é uma região que está relacionada à parte de recompensa. Então, quando as pessoas têm algum tipo de quadro emocional relacionado à ansiedade, a estresse, é como se esse sistema ficasse lá como um alarme no celular, apitando. E tem uma coisa que faz isso desligar. Essa coisa a gente chama de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor do prazer. Então, o que é que teu corpo quer fazer? Ele precisa de prazer imediato para controlar esse sistema. Sim. Só que qual é o problema? Esse sistema ele é hiperativado antes do teu racional. Então, o teu córtex pré-frontal, que trabalha a parte racional, não tem tempo de controlar o sistema límbico. Aí, antes de você pensar, você já fez. Antes de ter aquele estalo racional de não vou fazer isso pra... Já desceu, comprou um chocolate, comeu... Você já fez. E o problema é, a dopamina, apesar dela ser o neurotransmissor do prazer, ela é da motivação. Então, a partir do momento que você tem essa hiperativação no sistema límbico, tem a atitude para comprar que você dá a primeira mordida, você tem um disparo de dopamina muito grande e gera um comportamento motivado, então você se motiva a fazer mais. Aí sabe aquela coisa de abrir um chocolate e não conseguir parar de comer? Sim. É a dopamina lhe motivando a continuar aquele processo. E depois que você termina, a gente tem o que a gente chama de down regulation, é como se os níveis caíssem muito. Aí dá aquela sensação de culpa, aquela... fiz errado. Entendeu? Você tem um disparo, tem a vontade por conta de um estresse, de ansiedade, você faz, tem um comportamento motivado para continuar. Quando você para, que seu racional pensa, você tem uma baixa dopamina e dá aquela sensação, poxa, não deveria ter feito isso. Vou gerar um sentimento de culpa. Eu acho tudo isso sendo uma implicado, loucura, né, velho? Biologia, ciência, tudo. Tipo assim, psicológico. Todos os pensamentos que a gente acha que tem, que são pensamentos coordenados ou alguma coisa do tipo, na real, a maioria deles são motivados por hormônios. São que a quase gente que tem, involuntários, tipo, né? Exatamente. Tipo, são picos e downgrades de hormônio, pô. E o pior, ainda tem um outro quadro. Você pode ter 2 tipos de comportamento. Eu não sei qual tipo de pessoas vocês são. Tem aquela pessoa que abre a barra de chocolate e sai pegando tudo de uma vez. E tem um outro quadro, a gente chama esse outro quadro de binge eating, que é um comportamento como se fosse de petiscar. Aquela pessoa que tá no trabalho, tá estressada, precisa estar com alguma coisa na boca. É chiclete o tempo todo, é roendo unha, é comendo pipoca, comendo bolachinha. Eu já tive uma paciente que ela tinha um binge relacionado a compras, que a gente identificou isso na consulta. Então ela disse, Vitor, quando eu tô estressada, eu nem compenso em alimentação. Meu negócio é estar na Amazon, eu peço um pedido de cada vez. Assim. Ela pede uma escova, pede um esmalte, pede várias vezes ao longo do dia. Quando termina o dia tem 15 pedidos da Amazon. Essa pequena recompensa, né? Imediata que a pessoa tem, que não vai só para alimentação. Pode ir para sexo, para compras, para drogas, até para atividade física. Pode ir para vários outros lados, sabe? Eu acho que eu tenho um pouco disso com água, sabia, velho? Tipo, com água? Com água, tipo... Quando eu não tô bebendo água, assim, por exemplo, durante o meu trabalho, eu sempre tenho que estar bebendo água. Sempre. É um negócio que eu tinha percebido, eu percebi há pouco tempo, na verdade, com o pessoal do meu trabalho falando, tipo... Toda hora tu tá com a garrafa de água na boca. Eu não tinha percebido isso, sabe? Mas é realmente, eu, tipo assim, tô sem fazer nada. Aí pega e dou um golinho na água. Aí para um pouquinho, aí tô sem fazer nada. Pelo menos é água, né? Pelo menos é água e tá tranquilo. E
uma coisa também, saindo desse lado mais clínico de alimentação mesmo, eu queria saber um pouco mais desse teu lado empreendedor. Porque, assim, tu falou que saiu da parte de ser um estagiário e lá na Coimbra Academy e já foi para teu próprio consultório. É um pulo grande, assim, até de organização, de horário e tudo mais. Como é que foi isso? De responsabilidade gigantesca, porque tu que vai ter que gerar teus pacientes, tu que vai ter que correr atrás de tudo. Obviamente vai se montando uma equipe, mas no começo eu acredito que foi tu só, né? Como é que foi esse salto, assim? Tu já sempre queria trabalhar em... Tem nutricionistas que trabalham em hospitais, clínicos e outros locais, não só em consultório, né? Como foi isso pra tu, esse começo? Cara, eu diria que pra mim foi mais fácil do que eu imaginava. Claro que quando você tá passando pelo processo é difícil pra caramba. Mas quando eu olho assim, eu digo, caramba, foi mais fácil do que eu imaginava. Por quê? Eu sou muito de botar em prática. A gente tem na nutrição pessoas que já passaram por aquilo que a gente tá passando. Certo. Se eu pego uma mentoria dessa pessoa, ela diz que fez isso e deu certo, por que eu não vou fazer? Perfeito. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz mentoria com o Daniel, quando eu ainda era aluno, não parte da equipe. Tudo que ele falava, eu prestava atenção, eu anotava, digo, eu vou botar em prática. Deu certo. Eu acho que as pessoas têm muito essa coisa de assistir, achar muito massa, não vou fazer não. Acha que o universo vai favorecer. Se você não botar em prática, é uma coisa que eu digo à minha estagiária. Eu tô te falando uma coisa, se tu botar isso aqui em prática, a chance de dar certo gigante. É muito grande, porque várias pessoas já passaram por isso. Eu tô pegando a experiência de uma pessoa, essa pessoa pegou a experiência de outra pessoa. Exato. É uma coisa que já vem perpetuando. Então, quando eu comecei, claro que eu comecei sozinho, com tudo, mas eu percebi que sozinho eu não conseguiria favorecer e fornecer o melhor trabalho. No que é que eu sou bom? Eu, Vitor, sou bom? Atender e passar dieta. Então eu comecei a pegar uma pessoa para organizar a minha agenda. Já estava vindo um volume de paciente muito bom, então eu vou pegar e demandar aquele processo para uma pessoa. E por que ficou um volume de pacientes muito bom? Indicação. No começo da minha carreira eu trabalhei muito com processo de indicação. Se eu indicar tantas pessoas, tem tantos por cento de desconto na consulta. O que é que eu faço muito? Para manter É muito chato você correr atrás de paciente. Então você é uma pessoa que, se você não tiver recorrência no consultório, o mesmo paciente ir várias vezes, você precisa ficar correndo atrás de paciente em rede social, em tráfego e tal. Isso dá muito trabalho, de fato. Com certeza. Então, desde o começo, eu digo, eu vou entregar o melhor possível que eu posso para esse paciente, para ele estar voltando para mim. Então, alguns pacientes, o que é que eu faço? O teu objetivo hoje é a gente atingir esse ponto. Quando eu atingir esse ponto nesse dia, que é onde eu quero te ver, eu já quero mudar a estratégia nutricional e fazer dessa forma. Perfeito. Então, no início, eu fui gerando uma recorrência de consultório muito boa. E esses pacientes foram indicando outros pacientes. Então, o primeiro de tudo foi delegar. Deleguei um processo que já não cabia a mim, que foi agendamento. Tenho mais foco para pensar em outras coisas. Depois, o tempo foi passando, começou o processo de empresa. Eu comecei a trabalhar, de fato, na pessoa física. Até que comecei a pensar, rapaz, eu estou pagando um nível de imposto muito alto. Como é que eu faço para não pagar esse tipo de imposto? Eu tinha duas chances. Ou eu ia estudar sobre aquilo e dividir meu tempo de Coimbra Academy, consultório, com estudo, ou eu contrato uma pessoa para fazer por mim. Sim. Contratei uma pessoa e deleguei o esforço. Depois, tudo certinho. Poxa, eu estou precisando de uma pessoa para, por exemplo, crescer meu Instagram. Para eu fazer isso sozinho, eu tenho que estudar sobre tráfego, anúncio. Então, tu entende que o processo é de delegar. Você delegar os processos na sua empresa faz com que você foque no que você realmente precisa e é bom para aquilo estar se perpetuando. O que não pode acontecer é a empresa é no nome de Vitor. Então, quem tem que direcionar todos os processos sou eu. Para eu direcionar um processo de tráfego, de nota fiscal, de tudo, eu tenho que entender. Eu não posso ser especialista, mas eu quero dizer, eu quero testar esse tipo de estratégia. Quem vai realizar é a pessoa. Mas quem está determinando sou eu. Eu acho que o dono da empresa ele tem que determinar todos os processos. Senão, o cara pode estar fazendo, eu estou fazendo o melhor para tu aqui e não tá. Se você não souber analisar números,
analisar processos, então tem que saber, mas você não precisa ser especialista naquilo. Exatamente. Eu acho que quando você delega, você tem uma equipe envolvida que veste a camisa para coisa. Determinado aquilo também, né? A tendência é dar certo. E para a pessoa estar determinada, você tem que valorizar a pessoa. Então eu acho que vale a pena você investir um bom valor nas pessoas que estão com você, porque aquilo vai dar retorno, sabe? Eu acho que faz muito sentido. Eu não sou aquela... Eu gosto muito da hipervalorização financeira, que eu acho que é uma coisa que é válida. Com certeza. Mas hipervalorização de intelecto. Então você valorizar o que aquela pessoa está fazendo, dizer que ela está fazendo bem, dar feedbacks, que é uma coisa que eu faço muito na empresa, eu dou muito feedback, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, eu digo quando não tá legal. A pessoa percebe que de fato não tá e tenta mudar. Então você não é aquela marmota, você tem que querer que as pessoas que estão lá dentro cresçam junto com você. Sim. Para você não crescer sozinho. Então é como se estivesse querendo arrastar todo mundo junto. E tu falou que gosta de delegado, tem uma visão de liderança muito boa, me lembrou muito Zé Vitor falando aqui. Porque eu, na minha percepção, tu já é uma autoridade na área de nutrição. Sim. Pessoa com pós-graduação, que está concluindo o mestrado, tu já tem essa autoridade aí. Mas aí, nesse lado empreendedor, tu leu algum livro? O que foi que despertou essa tua visão? O que foi que fez assim, pô, eu tenho que dar feedback? Provavelmente tu leu isso em algum lugar, eu também gosto de estudar sobre esse assunto. Onde foi que tu buscou ali conhecimento nessa área? Cara, eu acho que foi vivência, sabia? Foi vida, foi? Foi vivência. Eu nunca... Né? Eu sei que tem muita gente que assiste muito podcast sobre... Até quanto o GeoJ, né? Exato. Tem muita gente que assiste podcast, essas coisas. Ideia franca. Ideia franca, exatamente. Eu assisto, assim, eu diria que no nível muito pouco. Assisto muito pouco, porque meu dia é muito corrido, extenso, mas na vivência. Se eu sou muito claro com as pessoas que estão comigo, e a gente tem um jogo muito aberto, sim, eu acho que essa troca se torna natural, sabe? Foi uma coisa que eu fui percebendo. Se eu dizer isso a essa pessoa, ela vai corrigir. E ela até se sente melhor fazendo isso. Fazendo um trabalho melhor. Na realidade, as pessoas gostam de trabalhar bem. Só que elas gostam de trabalhar bem quando elas percebem que estão sendo vistas. Um ambiente bom, exatamente. Chefe, um líder bom. Exatamente. Quando você, por exemplo, se eu dou um elogio para uma pessoa, massa. Mas se eu faço uma crítica construtiva sobre aquilo, que a pessoa sabe que não fez tão bem, e ela percebe e ela corrige, o processo de correção é muito bom. Ela diz, caramba, eu consegui corrigir isso, eu já sou melhor do que eu era antes, entendeu? E eu acho que uma coisa que a gente não deve ter medo é as pessoas aprendem em qualquer lugar que elas estão. Então, quando eu quero uma pessoa comigo, eu quero uma pessoa que eu possa ensinar alguma coisa. A estagiária que eu quero ensinar alguma coisa para ela. Eu não quero só que ela faça feedback de paciente, bota o paciente no suporte. Não. Eu quero ensinar alguma coisa para ela. Então a gente faz reunião científica. Eu peço para ela construir aula, para ensinar ela como fazer aula, como pesquisar artigo. Porque quem está comigo tem que sair melhor do que entrou. O objetivo é esse. É ter um nível de intelecto um pouco melhor, sabe? Pô, isso é massa. Isso é uma visão boa, assim, do empreendedorismo que eu acho que falta em muita gente também, velho. De você valorizar a sua equipe, tipo, ter ela como primeiro lugar, porque é isso que faz ser colocado para frente. E, inclusive, eu acho que algumas grandes empresas hoje, elas já perderam muito desse caminho, tá ligado? De, tipo, não valoriza tanto o funcionário em si, acha que, tipo, esse funcionário ele pode ser só mais um. Do mesmo jeito que tem um, vai ter outros, e é isso. Eu acho que isso é um erro grande e isso é uma coisa, um aspecto muito legal. Eu tenho tanto jogo aberto com minha secretária que muitas coisas do meu dia quem determina é ela. Se Vitor, hoje tu vai largar tal hora. Ponto. Tem pessoa pedindo desconto. Eu digo, não, pode dar. Ela vai dizer, eu não vou dar desconto. Então ela tem um nível de liberdade dentro da empresa tão grande que o meu nível de confiança é tão absurdo que o que ela está fazendo eu confio. Como, por exemplo, as pessoas que fazem meu anúncio no Instagram. Eu tenho um nível de confiança tão grande que tem umas 5 pessoas com acesso às minhas redes sociais. Com tudo. E eu sei que eles não veem coisas que não devem. E eu falo sobre o que eu quiser porque eu tenho um nível de confiança que eles fazem. Assim como eles têm o meu cartão aberto para eles o tempo todo. Para gastar com a parte de anúncio com o que quiser. Mas tudo é tão combinado. E quando as coisas ficam dentro do combinado, tende a dar muito certo, velho. Tudo tem que ser combinado. Eu acho que esse é o ponto. Nada pode ser surpresa. Tipo,
apareceu um tal coisa. Não, vamos combinar como é que vai ser. Se tiver combinado... O combinado não sai caro, né? Não sai caro. E todo mundo tem... É uma coisa muito massa. Alinhamento de expectativa. Você tem que alinhar a expectativa. Todo dia no consultório eu alinho a expectativa com o paciente. Tipo, pô, tu já fez isso a vida toda e não deu certo. Tu precisa fazer isso agora. Você quer, faz sentido pra você. Tem que alinhar a expectativa, porque senão você vai ter um resultado que você não deseja. Acho que faz muito sentido pra mim isso. Eu acho super legal, porque, assim, saúde, até onde eu vejo, o pessoal foca muito mais no viés técnico ali, né? Em aprender, ramo acadêmico e tal. E tu traz esse outro lado mais empresarial da coisa, né? E eu já vejo no teu Instagram, acho que o pessoal vê também, que tu gosta de dar palestra, gosta de falar. O que é que tu fala na palestra? Tu fala desse ramo empresarial ou tu foca mais nessa parte acadêmica? Engraçado que nem era a minha meta do ano passado da palestra, né? Sim. E aí eu terminei o ano dando 3 palestras um pouco maiores, digamos assim, para nutricionistas, sendo sobre assuntos para nutricionistas, que eu acho que é uma coisa, uma responsabilidade. Você não tem a chance de tipo, falar uma besteirinha que vai passar despercebido, né? Exatamente. A responsabilidade é muito grande, tá? Sobre assuntos técnicos, sobre assuntos relacionados à parte técnica. Onde é que eu acho que eu posso agregar muito? No meio de uma palestra, quando você fala sobre parte técnica, querendo ou não, você traz muito caso clínico de paciente no consultório. E aí, trazendo parte de caso clínico de consultório, teve uma que foi meio como se fosse uma mini mentoria para 12 nutricionistas. A gente parou muito tempo da palestra para conversar sobre consulta, sobre retorno, sobre investimento, sobre valores. Fica no meio. Mas até agora, acho que eu fiz foi mais voltado... Inclusive, uma das primeiras do ano foi fora de Recife, então fui para São Paulo, no interior de São Paulo, dar uma palestra para mais de 300 pessoas. Foi um negocinho absurdo. Como foi a sensação? A sensação é muito boa. Claro que quando você gosta, é muito bom. O nível de ansiedade é altíssimo. Sim. E é altíssimo até você pisar no palco. Começar a falar. Depois que você fala, zerou. O que é que eu fazia muito na faculdade? Isso é engraçado. Você monta o slide, você decora o que está em cada slide, né? Hoje em dia, se eu fizer isso, eu me perco todinho. Eu tenho uma ideia na minha cabeça. O que é que eu quero falar nessa palestra? Eu monto um storytelling, que a gente chama. Perfeito. Qual é a historinha que vai estar ali? Porque se eu ver o slide na minha frente, eu sei o que eu devo falar para aquele tipo de conteúdo. Não é tipo aquelas frasezinhas. Não. É um slide muito mais visual, de imagens e tal. E eu sei o que falar em cada slide que está na minha frente. Naquele momento já faz uma programação, né? Já faço uma programação. Eu não estudo, tipo, vou falar, meu nome é Vitor, tal coisa. Não. Meu nome é Vitor. E no meio da palestra você vai saindo, traz experiência de fora. Eu acho que isso é muito massa. Mas ainda dá muita ansiedade. É muita ansiedade você subir Toda vez que você vai fazer alguma coisa importante assim, vai dar ansiedade. Eu acho que desde a primeira até a última vez, você vai ter aquele friozinho na barriga de começar, depois que começa já foi, né? E é legal. Deve ser muito legal. Eu já dei, tipo, assim, palestras pequenas, assim, para o pessoal do meu trabalho e... Eu sempre acho muito massa, eu sempre tive, até para apresentar trabalho, eu sou aquela pessoa que gosta de apresentar, de aparecer lá na frente, tipo, mostrar que eu estou entendendo do assunto e discorrer sobre aquilo, tipo, falar em público, que muita gente tem medo, né, velho? Eu acho uma parte muito importante da comunicação, você, tipo, não ter medo de, tipo, realmente ir lá e mostrar o que você sabe. E nessa parte aí da tua primeira já ser para nutricionistas, eu acho que foi um bagulho... Foi bem... Porque os palestrantes eram muito bons, sabe? Então quando... o nível subiu muito de primeira, né? O nível é muito bom, são pessoas que já tinham um costume de dar. Foi a minha primeira e a primeira de uma pessoa do Coimbra Academy, também, que foi muito boa. E a gente a galera aqui é muito boa. Tem que ter um nível de responsabilidade sobre, principalmente, conteúdo. Você pode ter uma didática ruim, mas pelo menos se o conteúdo estiver bom, você não está errando em nada. E a didática, as pessoas, Vitor, tua didática é assim, assado, eu acho muito boa. Eu nunca fiz, acho que treino para isso. Quanto mais eu estudo, fica mais fácil, sabe, falar e discorrer sobre um assunto. Se você tiver domínio técnico, para mim a ansiedade se cura com domínio. Se você tiver domínio sobre o assunto, o que lhe perguntarem, você vai saber responder. Eu acho que isso é o que gera segurança, até no consultório mesmo.
Com certeza. Entendeu? E você, tipo, tá pronto pra qualquer situação. E uma coisa que foi massa aqui, tipo, pra mim no podcast foi isso. De, tipo, eu saber... O banco me entregou isso, meu trabalho, ele me entregou muito isso, de, tipo, saber discorrer qualquer assunto com qualquer pessoa de qualquer idade, inclusive, tipo, mudar de, por exemplo, um cliente que eu atendi agora que tinha 80 anos e falava de um determinado assunto para outro de uma pessoa que tem 20 anos e vai falar sobre outro assunto com outra forma de linguagem. E isso foi uma coisa que eu trouxe para cá que eu acho assim, a coisa mais importante na comunicação, que é tipo, você saber com quem você está se comunicando e por que você está agindo de certas formas naquela comunicação. E eu acho que na palestra em si você tem que ter uma parte muito boa, muito bem desenvolvida nisso para comunicação, né? Gestos, aumentar tom de voz quando precisa aumentar tom de voz, baixar o tom de voz para as pessoas prestarem um pouco mais de atenção em determinados momentos. Isso também faz parte do... Você tem que ter a galera tá meio pra cima, você dá um grito, vai pro meio deles, fala com ele, volta. É muito de feeling. Isso é uma coisa que tu planeja mais? Planejo. Eu gosto bastante eu gosto muito de ir pra eventos de nutrição. E as palestras que eu dei, eu gostei demais de dar. É como eu disse, a área de nutrição é muito separada. O quanto eu consigo juntar, eu acho melhor, velho. Pra mim, ninguém é meu concorrente ali dentro. Claro que tem pessoas que atendem o mesmo tipo de público que eu, mas tem público pra todo mundo, velho. Se as pessoas se ajudarem, a nutrição vai virar uma área muito alta. Por que a medicina dá tão certo? Você vê um médico valorizando o outro. Indica, repassa. Esse cara é muito bom, pode ir pra essa pessoa. Eu não vejo nutricionista fazendo isso ainda. É verdade. Entendeu? Então eu acho que isso faz muito sentido. Teve uma paciente minha, eu não sou bom, por exemplo, nutricionista, eu não trabalho com transtornos, eu não trabalho com o nível de... Existe uma área da nutrição chamada de comportamental, nutrição comportamental. Eu não tenho muita técnica dessa área. Eu peguei uma paciente assim, eu digo, veja, a gente vai testar se o meu método vai dar certo. Se não der, tem essa pessoa que eu confio demais dessa área. Pode ir pra ela que você não vai errar. E foi isso. Assim como ontem, uma nutricionista amiga minha disse, Vitor, eu tenho um paciente que ele tem menos de 15 anos e é atleta. Tu atende? Eu digo, atendo. Ela fez, eu não atendo, eu vou repassar pra ti. Isso é muito massa. Quando você agrega a tendência à profissão, se hipervalorizar, sabe? Por isso eu gosto de palestra e de evento. Acho que você faz um networking muito bom, né? De contatos e tudo mais com o pessoal. E a gente tinha falado sobre o tempo e tal, e a gente queria fazer umas perguntas no finais, assim, que a gente tá implementando para todos os episódios. Esse bate e volta aí. Exatamente. Respostas rápidas. Como se fosse isso. Exatamente. E a primeira, fica à vontade aí. Mas se tu tem alguma frase ou alguma passagem que te marcou e, tipo, fez tu deslanchar assim na vida, tipo um mantra, assim, que tu leu ficou no na tua livro, cabeça. alguém te falou, tu tem alguma coisa a respeito? Tem um mantra, não. Não tem um mantra. Tu bota a cara e vai. Eu boto a cara. Tem uma coisa que eu faço que é leitura da Bíblia. Pra mim, a Bíblia é o livro que mais traz ensinamentos pro meu dia. Então, todo dia eu tenho o hábito de parar, ler, fazer um devocional. Aquilo ali me dá uma sensação muito boa pra começar, sabe? O dia. Massa, que massa. Então, eu não tenho nenhuma frase específica. Eu tenho a Bíblia o tempo todo comigo. Que já é teu livro ali, né? Já é meu livro. E eu leio, comecei a ler no final do ano passado. Quando eu fui tentar dar uma aproximada maior e o nível de diferença... Tu já era religioso ou tu se aproximou recentemente? Sempre fui. Aí deixei de ser por um tempo. E esse ano resgatei essa parte da minha vida demais, sabe? Eu tava muito bem na parte física, tava muito bem na parte intelectual. E a parte espiritual tava muito fraca. E aí quando eu fortaleci a espiritual, as outras duas... deslanchou. Que massa. Deslanchou absurdamente, assim. Isso é uma coisa que é pouco falada, mas é importante pra caramba Demais. também. A gente já tem um episódio aqui sobre espiritualidade que a gente fala Também. Foi a tríade, velho. Depois que comecei a voltar pra igreja, ler a palavra, as coisas mudaram bastante. Melhoraram muito pra tu, né? E tu tem algum hobby que tu faça? Eu sei que tua agenda é lotada, mas teria algum hobby tipo, sei lá, eu gosto de colecionar caneca. Tu tem algum hobby assim? Cara, meu hobby, pra ser bem sério, é um hobby bem básico. O que eu mais gosto de fazer no meu dia é chegar de noite e ficar no meu celular deitado com a roupa que eu tô por pelo menos meia horinha, sem fazer nada, sem responder ninguém, só vendo
besteira. Vivo, né? Aham. Um dos meus principais hobbies é esse. O É segundo bom. é o jogo do Náutico. O segundo é o jogo do Náutico. Desde sempre, né, meu irmão? Outra, como é que tu se imagina daqui a uns 5 anos? Daqui a uns 5 anos, minha ideia é ter uma clínica que seja multidisciplinar. Então, Certo. lá tem nutricionista, psicólogo, médico, fisioterapeuta, Massa. com uma estrutura que a gente consiga fornecer ao paciente o tratamento multidisciplinar. Certo. Já com meu mestrado finalizado, tá? E talvez com um grupo de pessoas, por exemplo, num WhatsApp, que eu consiga acompanhar, que não seja Uma uma comunidade, exatamente. Perfeito. Comunidade de pessoas que queiram melhorar a sua alimentação. Perfeito, perfeito. O maior sonho que tu tem? Maior sonho, Essa é difícil. Maior, assim, quando eu chegar aqui, parei. Quando tu tiver 80 anos, assim, tu vai olhar pra trás e falar, isso aqui foi o que eu construí que me deu mais felicidade. cara, é bronca porque a gente tem sonho da vida pessoal, Isso, sonho da vida profissional. Pode Pode escolher trazer uns assim. Mas eu acho que um dos principais sonhos pra mim é construir família. Aham. Porque eu acho que construir família vai dizer que você foi bem sucedido em todas as áreas Eu acho da também. sua vida. Tu falou Eu do tenho essa filho ali visão. também, né? Eu acho que construir família, não que eu queira agora, tá? Aham, Nem perto. sim. Mas construir uma família bem estruturada, um casamento bem estruturado, pra mim, é aquele sonho de tô bem sucedido a partir de Entendi. agora. Sabe? Eu acho que a sucessão é isso, né? Acaba que é isso. A sucessão, você ter literalmente sua sucessão, ter seus filhos, sua esposa e poder passar um bom legado para eles, né? Pras Não pessoas. só financeiramente, obviamente, mas também de caráter, de formar uma pessoa, um caráter que é uma coisa absurdamente Absurda. difícil. Na vida profissional, não é nem ser bem sucedido financeiramente, é ser reconhecido. Sim. Não só na minha cidade, mas no Brasil. Ser Nacionalmente. reconhecido como um nutricionista assim, bom, que proporcionou educação, resultado, pra mim é uma coisa que também vale a pena. Massa. Tu falou que não tem muito uma frase e tal, mas o Vitor daqui a 200 anos, assim, que não vai estar mais entre nós, vai estar num caixão, talvez. O que é que tu quer que esteja algo escrito nele? Tu quer alguma frase, algum livro? Tu quer que esteja algo escrito Algum nele? ensinamento que tu fosse Ensinamento. passar assim para alguém, alguma coisa. Se eu tivesse um ensinamento para dar para as pessoas, eu diria que tenham pessoas ao seu redor que façam por você o que você faz por elas. Então entregue para todo mundo que está do seu lado o seu máximo para que você consiga Receber o máximo receber das o máximo pessoas. das pessoas. Porque é o que eu disse, sozinho, meu velho, a gente vai chegar longe. Mas se a gente tiver pessoas com a gente, a sensação de chegar longe com as pessoas, Vai chegar longe É bem. muito melhor. longe bem e aproveitar as conquistas com todo mundo. Eu sou muito de ver a felicidade das pessoas ao meu redor. Eu gosto sou muito assim disso. também, eu tenho muito isso, Massa. que pra mim eu acho que uma boa sucessão pra mim é o legado que eu deixo não só pra minha família, mas sim pros meus amigos. O que as pessoas vão falar de mim quando eu me for. Pronto, a frase. Escolham certas as pessoas que você quer ter ao seu lado. Perfeito. E é isso, meu irmão. Acho que Foi um prazer. prazerzaço. Foi um prazer. Muito bom, muito bom. Gostei Prazer muito da bom. ideia. Espero que vocês levem isso aqui por muitos anos, que várias certeza. pessoas passem por aqui. Porque é muito bom passar o ensinamento de uma área para todas as outras áreas, se a gente sempre tem a agregar. Então, parabéns. Gostei. Acho que o pra pessoal vai caramba. adorar. Saúde é um tema muito requisitado. E ainda mais empreendedorismo, que é o nicho Faz também um que a match, gente né? tenta buscar do pessoal, tirar o melhor da essência da pessoa, assim, com relação a seu campo de atuação necessário. Eu acho que essa é a nossa ideia e você conseguiu trazer isso aqui Foi uma perfeitamente. verdadeira aula. Obrigadão, gente. Não, foi massa, foi massa. Foi muito, muito bom. Muito obrigado mesmo por isso. Mas é isso. Para finalizar aqui, evoluam, sejam felizes. A gente vai deixar também todos os contatos de Vitor aqui, todas as redes sociais na descrição. E é isso, pessoal. Valeu, falou. Fui. Que precisarem, beijo pra vocês. Valeu.